Olá, vimos na videoaula anterior alguns desperdiçadores do tempo, impactos e dicas para manejá-los. Siga aqui comigo para analisarmos mais alguns desperdiçadores. A comunicação pode favorecer ou prejudicar seu manejo de tempo. Uma informação não clara ou uma orientação mal transmitida pode levar a retrabalho, desgastes emocionais, custos adicionais e perda de tempo. Pessoas prolixas apresentam dificuldade de comunicação porque pecam por dar informações em excesso, se perdem em detalhes irrelevantes, dispersam-se, mudam de assunto e acabam perdendo seu objetivo, além de confundir o essencial com detalhes irrelevantes. O contrário também é preocupante. Pessoas que falam por monossílabos terão tanta dificuldade quanto os prolixos para transmitir suas mensagens, com um agravante. Por falarem pouco, acabam por desencorajar as pessoas a se comunicarem também. Uma sugestão prática para testar sua capacidade de síntese e clareza na comunicação é gravar algumas de suas conversas e depois ouvi-las com atenção. Poderá se surpreender com o que vai ouvir e observar. Outra sugestão é solicitar feedback de pessoas que acompanham sua comunicação. Se você observa que as pessoas não captam o que você pensa que está transmitindo, sugiro que faça as seguintes perguntas a você mesmo. Está claro para mim o que pretendo comunicar? Uso uma linguagem compatível com o entendimento das pessoas com as quais eu falo? Uso tom e ritmo de voz adequados? Sou coerente entre a linguagem verbal e não verbal? Uso o momento e o ambiente adequados para me comunicar? Sou claro, preciso e objetivo? Após a comunicação, verifico se o meu interlocutor entendeu a mensagem? Peço a ele que repita a informação para eu verificar se fui claro na minha comunicação? A distorção no processo de comunicação provoca mal-entendidos, fofocas, ressentimentos, mal-estar e ansiedade. E todos esses incidentes poderão ser minimizados por meio da comunicação eficaz. Leia mais, estude e fique atento. Tenho certeza que muitas vezes você se deparou com várias atividades a serem feitas e não tinha a menor ideia por onde começar. Acertei? E a pergunta que vem é: como priorizar? Para entender como definir suas prioridades, é necessário considerar dois fatores como importância e urgência. Vem comigo! Alguns autores conceituam que uma tarefa importante precisa ser executada no mesmo dia ou durante a semana. Uma tarefa urgente está relacionada ao prazo em que você deve executar e exige providências imediatas, exercendo uma pressão imensa a toda hora e a todo dia. Ou seja, apagar um incêndio é urgente. Planejar medidas preventivas sensatas para evitar o incêndio é importante. Fixe essa informação. Urgente está relacionado a prazo. Importante está relacionado a atingimento de seus objetivos. Para te apoiar nessa reflexão, quero apresentar a matriz de Eisenhower. Nela, vemos o cruzamento de atividades com grau de importância e de urgência. Acompanhe aqui comigo. Aqui temos dois eixos. No eixo horizontal, temos atividades urgentes que podem ser classificadas como baixa urgência ou alta urgência. No eixo vertical, temos atividades importantes, também classificadas como baixa ou alta importância. Atividades que são ao mesmo tempo importantes e urgentes estão no quadrante 1. Elas devem ser de prioridade máxima do dia, pois certamente alguém vai te cobrar, uma vez que com certeza o prazo já foi determinado e está acabando. Se você tiver muitas atividades no quadrante 1, procure priorizar pelo prazo. Se todas são urgentes, veja aquelas cujo prazo foi determinado antes ou aquelas com maior impacto se não forem entregues a tempo. Vamos ao quadrante 2 agora. Na maior parte das vezes, as atividades importantes se iniciam no quadrante 2, ou seja, são importantes, mas ainda não são urgentes. Sabe o que faz com que uma tarefa do quadrante 2 e passe para o quadrante 1? Já falamos no início dessa videoaula. Uma dica. É uma palavra difícil de se falar, mas que infelizmente praticamos com muita frequência. É a procrastinação. É não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. As atividades quadrante 2
devem ser executadas o quanto antes, para evitar que o prazo diminua e elas se tornem urgentes. Observe que elas são importantes. Minha sugestão é que você reserve um espaço de 1 hora ou meia hora na sua agenda do dia para elas. Vamos falar um pouco agora das atividades do quadrante 3. São atividades que não são importantes para seus objetivos, mas que são urgentes para alguém e podem ser tantas durante o dia que você deixa de fazer o que é importante. Por vezes, damos mais importância do que deveríamos a algumas atribuições, quando na verdade elas apenas têm uma certa urgência. O celular é um grande exemplo. Quando ele toca, o esperado é que a gente atenda rapidamente, mas isso não quer dizer que a ligação sempre será importante. As pessoas, quando te pedem algo, normalmente pedem urgência para fazer. É algo que chega agora para você e a pessoa pede para ontem. Já viu isso? Se vierem 10 pessoas te pedindo para fazer coisas urgentes, vale você negociar novos prazos com elas, ou fazer uma reflexão maior sobre atividades que deveriam estar nesse quadrante. O melhor a fazer será delegá-las a outra pessoa ou somente fazê-las se não tiver mais tarefas nos quadrantes 1 e 2. Preste bastante atenção ao quadrante 3, pois se você ficar o tempo todo fazendo essas atividades, pode trazer uma falsa sensação de produtividade e pode achar que produziu muito, mas na verdade priorizou atividades que não atendem seus principais objetivos e resultados. É a conhecida frase: "Nossa, trabalhei tanto hoje e tenho a sensação que não fiz nada." O último quadrante, o quadrante 4, engloba todas as atividades que não são nem importantes para seus objetivos, nem urgentes em relação a prazos e justamente por isso podem ser deixadas para depois ou então eliminadas. Alguns exemplos: investir tempo em fofocas, muito tempo em redes sociais, vídeos engraçados ou conversas triviais e tantos outros que existem por aí para desviar a nossa atenção. É claro que temos que nos divertir e espairecer. Isso é importante também. A dica aqui é somente você se monitorar e analisar quanto tempo do seu dia você investe nessas atividades, enquanto as atividades do quadrante 2 estão lá te esperando antes de virarem incêndios. Tem um ditado muito interessante que quero compartilhar com você. Ele diz: existe uma diferença entre almejar a excelência e almejar a perfeição. A primeira é atingível, gratificante e saudável. A segunda é inatingível, frustrante e neurótica. E também um tremendo desperdício de tempo. Esse recado cabe bem para quem é perfeccionista. Pense nisso. Outra dica: dizer não muitas vezes é extremamente saudável, mas não é um não somente. Pode ser um não neste momento. Um não porque não é da sua alçada. Confuso? Vou explicar melhor. Se você está com toda a sua energia resolvendo uma situação do quadrante 1, aquele que é urgente e importante, tem como atender mais alguém nesse momento? É claro que não. É incêndio, lembra? Então, com muita educação, explique isso para a pessoa que nesse momento não. Negocie com ela outro prazo ou delegue para alguém, mas não assuma o que não vai conseguir fazer. Ou até pode ser que você faça, mas como fica a qualidade de entrega e a sua saúde? Visite sites que orientem sobre o uso de e-mails. Chegamos a uma situação em que as pessoas estão deixando de ler e-mails em função de quantidade de envios inúteis e de não interesse de quem recebe. Minha última dica para você: a maior falha no manejo do tempo que você pode fazer com a sua carreira e com a sua vida é constantemente deixar de atuar quadrante 2 para ficar executando atividades quadrante 1, 3 ou 4. Você deixa o quadrante 2 para outro momento, o tempo passa e ele se transforma no quadrante 1, ou seja, lá vai você apagar incêndio. Espero que essas ferramentas e reflexões tenham te ajudado a aprimorar seu manejo do tempo. Desejo muito sucesso a você!